boa tarde, bem-vindos ao Sim, Não ou Talvez. No programa deste 5 de novembro estão comigo o Luís Pardal e o Francisco Brito. Hoje não podemos contar com a Patrícia Machado, mas de hoje a 8 dias cá teremos a participação da nossa habitual colaboradora. O meu nome é Luís Matias, bem-vindos. E hoje temos de falar de novos executivos. No último programa falámos de eleições e resultados eleitorais. Na prática já estão aí as novas câmaras municipais, novas juntas de freguesia empossadas e a funcionar. Em vez das novas, por exemplo, o novo presidente diz que tem um plano pensado a 12 anos, e não só 4 deste mandato que agora tem. Em Mourão, o presidente iniciou o segundo mandato a propor trabalho cívico para beneficiários do RSI. Em Raiolos foram prometidos 460 novos lotes para autoconstrução, enquanto que em Montemor se lamenta que nenhuma empresa de construção civil tenha querido fazer a reabilitação do Convento da Saudação. Mas há mais que se possa destacar, e é por aí que começo com o Luís Pardal. Boa tarde, Luís, bem-vindo. És o primeiro, precisamente. E o que é que se destaca destes novos executivos com tanta promessa que, entretanto, aí está já apresentada? Olá, viva, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, ao Francisco, ao Luís, naturalmente a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver através das gravações. Naturalmente que nesta fase do processo, né, início de mandato, é normal que todos os eleitos estejam ainda nesta fase em que nós gravamos o programa, ainda em conversações, em diálogos, em procurar pontos de convergência. Agora, isso é mais notório numas câmaras que noutras, como é natural, não é? Quer dizer, nós estamos perante vendas novas com a maioria absoluta. Vila Viçosa, então, o desafio que tem é não se esquecer que existem outros partidos, porque de facto elegeram todos os vereadores possíveis, com uma grande maioria absoluta. E que deixe esta nota, não se esqueçam que existem outros partidos, portanto não é um domínio absoluto. Depois, portanto, quer dizer, temos em Mourão, é um concelho que tem muitas especificidades, neste momento com uma forte, eu diria, com alguma instabilidade social, porque de facto há ali algumas dinâmicas com a comunidade cigana que não estão a ser fáceis não está a ser uma travessia muito fácil, não é? Portanto, e aqui o Presidente da Câmara Municipal de Mourão já tinha ao longo do anterior mandato demonstrado isso mesmo, e daí até ter feito algum trabalho no âmbito da implementação de câmaras de videovigilância, no âmbito da segurança, e que eu temo que todo este estado social se possa vir a agudizar, e acho que é muito importante que, através desta Câmara que foi reeleito, que possa fazer todos os possíveis para que exista alguma estabilidade, se bem que se perspectiva que não seja um mandato fácil nessa vertente. Depois, a Landroal, outra Câmara Municipal, através do Presidente, que reforçou também a sua votação e que não é de menos importância, é porque é resultado de um grande trabalho com fortes condicionantes desde o princípio, ataques pessoais que não abonam àquilo que é a dignidade da gestão pública. E depois temos alguns queixumes, não é? Quer dizer, Montemor mal começou e já se está a queixar que os outros não fazem. Esta queixa, peço desculpa, ainda veio foi o antigo Presidente ainda que fez esse lamento no final, disse não conseguimos isto por este problema. Certo, mas aquilo que... Só contextualizar porque não tinhas essa informação contigo. Sim, naturalmente. Não quero que possas ter uma análise enviesada. Muito bem. Não, mas é que aquilo que nós temos como histórico do Presidente Carlos Pinto Sá a gerir a Câmara de Évora é que nunca é nada com eles, não é? Há sempre dificuldades para tudo e mais alguma coisa. Ou é do Estado Central, ou é das empresas que não concorrem. Quer dizer, eu aqui em Évora tenho um rol de listas que projetos não avançaram e que se perderam porque não encontraram soluções para. E a Montemor é isso que acontece. Nós temos de ter consciência que quando Pinto Sá foi Presidente da Câmara, aqui há mais de 12 anos atrás, em Montemor os tempos eram diferentes, o contexto era diferente. Hoje em dia, de facto, há outros constrangimentos. Agora, aquilo que nós temos da CDU, e hoje não está cá a nossa colega para rebater isto, com certeza rebateria, mas aquilo que nós temos da CDU é que há um passa-culpas constante. E eu tenho receio que isso aconteça, quer em Montemor, quer em Mora, que também há um regresso ao passado, e que Mora, que bem precisava de continuar a avançar, e não é um caminho fácil, mas teve esse retrocesso e vamos ver como é que será. Eu da Raiolos confesso que não conheço
tão bem a dinâmica, apesar de ser aqui um concelho vizinho, e não consigo avaliar, por exemplo, o disputar desta medida de 460 lotes, quer dizer, acredito que se é dita, acredito que se calhar até existam, e portanto que isso possa ser uma medida que diligencie. Independentemente disso, eu acho que é importante que Évora só cresce, não é, se os concelhos do distrito de Évora também crescerem. E se nós tivermos os concelhos, como por exemplo Arraiolos, a ser um impulso positivo para ajudar nesta dificuldade que é a habitação, é óbvio que isso vai também, de uma forma indireta, contribuir para que Évora exista também aqui alguma melhoria do ponto de vista daquilo que é a resposta de habitação. E, portanto, enfim, desta dinâmica toda, é óbvio que está aqui um núcleo central do furacão, que é o Concelho de Évora, e que hoje, quarta-feira, acontece a primeira reunião de Câmara, daquilo que ainda não há negociações já Nós concluídas. Estamos a gravar de manhã, portanto a reunião é à tarde. Ouvimos à tarde a hora em que decorre a reunião. Exatamente. Mas até poderá não ficar já hoje definido, não sei, não é? Portanto, a composição do Executivo. A composição do Executivo, não sei. Disso, poderá estar como poderá não estar. Está tudo em aberto e não me quero adiantar. Francisco Brito, olá, boa tarde. E destes novos executivos já houve várias declarações. Trouxe apenas aqui algumas. O que é que tu destacas deste efeito autárquicas 2025? Muito boa tarde a todos. E destes executivos. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao Luís Pardal e ao Luís Matias. Hoje estou aqui na presença de dois Luíses. Boa tarde, enfim, à hora que as pessoas nos ouvem, efetivamente já é de noite, portanto, ainda por cima, num dia com meteorologia como hoje, efetivamente já terá essa configuração. Em relação às autárquicas e em relação àquilo que está a acontecer no nosso distrito, há aqui efetivamente alguns aspectos que importa destacar. E eu gostaria de começar até por um exemplo que está exatamente aqui ao nosso lado, muito perto, portanto, Arraiolos, aí que te mostra um bocadinho deste voltar atrás e do voltar ao passado. Sendo que Arraiolos não mudou a cor política, portanto, manteve-se na CDU, mas efetivamente tem aqui características que eu acho que merecem ser destacadas por aquilo que é a estratégia, enfim, adotada pela CDU. Portanto, olham para as prioridades e a prioridade neste momento é construir casas, portanto, ou disponibilizar lotes para as pessoas construírem casas. E isto parece-me inteligente em qualquer município do país, porque há um problema muito grande do momento que tem a ver precisamente com o acesso à habitação. E Évora tem esse problema. A questão é que Arraiolos está exatamente aqui ao nosso lado, a poucos minutos. E apostar na habitação, sem ter paralelamente uma prioridade que é a economia e o desenvolvimento empresarial, vai fazer com que Arraiolos seja um bairro dormitório de Évora. Isto quer dizer que, se efetivarem esses mais de 400 lotes, daqui a 4 anos a discussão política, na próxima campanha de 2029, vai ser precisamente na falta de dinâmica e falta de vida que Arraiolos vai ter à data. E por isso parece-me que aqui se demonstra bem qual é que é a capacidade ou a linha condutora da CDU. Efetivamente é olhar para um problema imediato sem perceber as suas consequências. E o mesmo podemos ver em Montemor. Eu já disse aqui na semana passada, preocupa-me bastante a população de Montemor, porque escolheu um presidente na base do mito que se verificou em 12 anos que não era real. Portanto, o presidente Carlos Pinto Sá, quando esteve à frente dos destinos da Câmara de Montemor, beneficiou de muitos outros fatores que não tinham diretamente a ver com as suas capacidades políticas e profissionais, e neste momento regressa exatamente num estado oposto de Câmara, oposto no sentido da capacidade interna de resolução de problemas da Câmara, na inexistência de financiamentos para áreas estratégicas que a Câmara de Montemor se calhar necessitaria no momento, e com uma realidade que é a realidade de todos os municípios, nomeadamente nesta questão das obras que são necessárias de fazer e da execução dos fundos que existem. E aquilo que não se verificou ainda à frente de microfones, mas que acredito que se verificará em pouco tempo, e nós já tivemos aqui a capacidade de o conseguir prever, é que vão começar as lamúrias. Vão começar as lamúrias porque é aquilo que aconteceu. Portanto, irá lamentar-se
da falta de empresas, irá lamentar-se da gestão socialista em acordo com a AD, portanto vai-se lamentar tudo e mais alguma coisa. E vamos ver 4 anos precisamente do empurrar com a barriga, que foi isso que fez em Évora, com a Capital Europeia da Cultura, com os acessos e as infraestruturas do Hospital Central do Alentejo. Não é esse o tipo de gestão que nós devemos ter no nosso distrito, porque nós, naturalmente, eu, Pardal, o Luís, todos nós vivemos aqui no Concelho de Évora, naturalmente nos preocupamos muito com aquilo que acontece aqui, mas também nos preocupamos muito com aquilo que acontece no distrito e na região. Porque nós temos que ser estrategicamente competitivos, temos que ter essa capacidade, e essa capacidade é necessária ser construída por todos os municípios. E daí preocupa muito aquilo que acontece aqui ao lado. Depois temos também outros casos, temos Vila Viçosa, por um lado, que continua o trabalho, um grande trabalho, e que foi reconhecido. Aí eu acho que nem sequer há muito para comentar no momento, porque tem as condições todas para continuar esse trabalho. Por outro lado, temos Vendas Novas, que tem aqui um rumo completamente diferente. Porque Vendas Novas está estrategicamente posicionada no território, tem acesso à ferrovia, uma ferrovia que se prevê que seja robustecida, nomeadamente com alta velocidade. Tem aqui a discussão do próprio TGV, se acontece ou não, porque uma coisa é alta velocidade, outra coisa é o TGV, são aqui matérias distintas, porque já é considerado alta velocidade os 250 km/h, o TGV consegue ir mais longe do que isso, ou neste caso mais rápido, e tem esta discussão em cima da mesa. Já passou a discussão do aeroporto, mas tem também uma realidade, e que eu acredito que mexeu aqui com a escolha que os habitantes de Vendas Novas fizeram, tem a ver com a relação com as migrações. Vendas Novas tem muitos migrantes, tem cada vez mais migrantes, e tem uma relação difícil com estas migrações. Acredito que esse também será um vetor de trabalho do Presidente eleito e do Executivo que já está em funções, de conseguir integrar estas pessoas e conseguir apaziguar a relação que a população de Vendas Novas tem com as pessoas que vêm de fora. E será garantidamente um dos vetores, sendo que Vendas Novas também tem aqui outra realidade. É que tem um polo industrial que foi esmorecendo ao longo do tempo e que pode ser reativado, aproveitando precisamente esta relação com a ferrovia também. E se levanta aqui um outro cenário, que é a plataforma logística e a capacidade que Vendas Novas pode ou não ter, juntamente com as empresas, de a construir, e também a proximidade à autoestrada. Tudo isto são fatores que podem ser beneficiados ou podem ser beneficiários para a cidade, ou neste caso este território, e eu acredito que aí o Presidente Ricardo Videira terá oportunidades que irá aproveitar. Luís Pardal, ainda antes de nos focarmos propriamente em Évora, mas indo um pouco para aí, com aquilo que aqui o Francisco nos disse, também podemos observar competitividade dentro do próprio distrito. Évora, tu há pouco disseste que é o olho do furacão, mas tem muitas vezes assumido, ou tem-se assumido de uma forma genérica, mais a política do Alentejo, claro, ou da região. Évora deverá manter-se por aí e não competir também com quem está ao seu lado, nomeadamente, por exemplo, a questão de Vendas Novas, que é um polo importante, mas que ao mesmo tempo pode competir com o próprio desenvolvimento de Évora em determinadas dimensões. A perspectiva não é Évora competir com os concelhos do distrito de Évora. Não, é uma lógica um pouco diferente, que é: Évora precisa de crescer, precisa de ser mais atrativa, e naturalmente que os concelhos vizinhos têm que se especializar. Não é? Quer dizer, especializar no sentido de se posicionar no território, com todas as dificuldades que podem ter, mas é preciso haver um pensamento estratégico sobre as especificidades. Já lá vai o tempo que nós podíamos dizer: temos que investir na zona dos mármores. Infelizmente isso já acabou. Agora, precisa de se perceber se vamos retomar esse caminho de investimento na zona dos mármores ou se o setor acabou. Não é? Porque fala-se muito pouco disto, não é? Mas esse setor infelizmente acabou. Desde aquele trágico acidente que aconteceu, foram várias as empresas que nos anos seguintes fecharam, e hoje temos a larga maioria das empresas fechou, não é? Quer dizer, ali acabou, aquele setor infelizmente acabou, e tem imenso potencial ainda. Mas é preciso discutir esta especialização no nosso território, não é? E quando nós utilizamos o argumento, precisamos de uma plataforma logística para aquela zona, para impulsionar a zona dos mármores, o problema não é a logística, o problema está antes disso.
não é? E isso é preocupante para o nosso território. Depois, de facto, a zona de Reguengos, não é? Quer dizer, temos as maiores empresas de produção de vinho, não é? Quer dizer, a cooperativa que mais produz em termos de litragem a níveis nacionais é de Reguengos Monsaraz, e temos depois também, como sabemos, o Esporão com a quantidade toda que produz. Precisamos de especializar aquela região com o Alqueva, naturalmente que Mourão, que tem uma dimensão um pouco menor, mas que até se está a afirmar do ponto de vista de venda turística, e isso é interessante. Portanto, tudo isto são estas especialidades. O Francisco há pouco falava desta questão de olharmos para Arraiolos como um bairro dormitório. Bem... O ACDU é que olha, sem perceber que está a olhar dessa forma. Naturalmente. Portanto, é importante este crescimento do ponto de vista da oferta de fogos, eu concordo. Também percebo o que o Francisco está a dizer, que de facto Arraiolos tem poderia explorar um parque industrial, não é? E afirmar-se aqui como um polo, não é? Satélite de Évora a nível da indústria, não é? Depois, se as pessoas que vão para lá morar, bem, depois ao longo do tempo, há de começar também a ganhar alguma dinâmica, a deixar ou não os seus filhos em Arraiolos, portanto, mas era importante haver, de facto, e percebo, portanto, esta compatibilização da habitação com a atração de investimento. Montemor será aquilo que será, não é? Portanto, vamos continuar a lamentar que não se faz uma circular, que os caminhões vão continuar a passar pelo meio de Arraiolos, de Montemor, e portanto vamos andar neste rim, mas isto foi o que os montemorenses Mas deste discurso, desculpe interromper-te, realmente houve um município que se destacou na conversa ou no discurso sobre Évora. Em torno, e é concretamente Arraiolos. Todos os outros passaram um pouco ao lado do próprio Conselho de Évora, ou da Capital Europeia da Cultura e do maior Conselho do Alentejo. Sim. Arraiolos foi o único que no seu discurso fez essas referências de ligação. Será que os municípios à volta estão desligados ou estão a passar à margem da dinâmica que o próprio Conselho de Évora também tem? Eu não acho que estejam... o facto de referirem no discurso ou não, nesta fase inicial, não acho que seja o suficiente para avaliarmos se esses conselhos estão nessa posição ou não. Nós temos vários exemplos ao longo dos anos que se procurou esse trabalho, e daí ser muito importante, através da CIMAC, que será a seu tempo, e se calhar um dia até vamos aqui discutir aqui no programa, que é o posicionamento, a nova organização, a presidência da CIMAC, será muito importante, porque de facto é através dessas esferas de instituições que os municípios podem estar melhor articulados e, portanto, aí, digamos, trabalhar em conjunto para desenvolver o território. Eu fazia aqui uma ponte agora para Évora, precisamente até, por exemplo, com o exemplo da Capital Europeia da Cultura. Vou dizer aqui alguns projetos que são de interesse comum, como, por exemplo, como disse, Capital Europeia da Cultura. Toda a gente tem interesse que corra bem, quer seja para os executivos camarários, quer seja para os conselhos e, naturalmente, para o distrito. Temos o hospital que está a ser construído. Todos têm interesse que corra bem e rapidamente que comece a receber utentes. Temos a ferrovia no próximo ano, 2026, que iniciará as funções. Temos a importância, como falámos aqui, da atração de investimento. Portanto, estes 4 ou 5 exemplos que eu acabei de dar, toda a gente tem interesse que isto corra bem. E isto terá impacto naquilo que é a estabilidade também da Câmara Municipal de Évora, que era aqui onde eu queria chegar. Eu acredito que estas pastas vão ser motivos de convergência, só pode ser assim, motivos de convergência entre, neste caso, o PS, que ganhou as eleições, e o PSD, que foi a segunda força mais votada. Portanto, têm o dever institucional de se articularem e promoverem uma estabilidade para o município. E depois temos isto a nível da estabilidade, e depois temos aqui
outros assuntos que também julgo que não será de difícil diálogo entre as forças políticas e naturalmente também não podemos, se bem que aqui, e disto que vou falar em específico, se calhar não haverá tão acordo com a parte da CDU, mas que é outro assunto que é muito importante, que é concordar que precisamos de reorganizar, de melhorar os serviços da Câmara Municipal. E, portanto, é importante que exista aqui uma estabilidade deste assunto, para que não estejamos daqui a 4 anos, outra vez, a discutir o assunto da reorganização da Câmara e daqui a 8 a discutir outra vez a reorganização da Câmara. Portanto, há pastas que são importantes e que impera esta necessidade de estabilidade. E só posso acreditar que da parte do PSD haverá também essa abertura de diálogo e que não será, digamos, aqui um salão de baile, um salão de baile para que daqui a 4 anos estejamos a disputar a Câmara. Vamos estar seguramente, mas agora é importante estarmos no dia em que estamos. Francisco Brito, esta relação, como é que o Executivo da Câmara de Évora vai funcionar? E sendo o PSD que o maior partido da oposição, tem 2 vereadores, mas em termos de percentagem de votos ficou muito próximo do PS também, pode ser um braço para ajudar o Executivo a cumprir as suas políticas, ou será mais um braço da oposição? Terá mais esse papel? Bem, a realidade, quer dizer, isso parte tudo do diálogo, não é? Eu acho curioso até o Luís Pardal falar desse diálogo quando o Partido Socialista, desde as eleições do dia 12 de outubro até à tomada de posse a 31 de outubro, nunca estabeleceu qualquer tipo de diálogo, portanto, para que se conseguisse chegar a esse consenso. Das duas, uma, ou não estava preocupado com a matéria, ou então tinha algum outro tipo de estratégia. E curioso também é que essa negociação começou precisamente no dia de ontem e antes dessa negociação começar, o Presidente eleito e já em funções fez um despacho de nomeação do seu Vice-Presidente. Portanto, quando nem sequer tem maioria, decidiu já como é que iria organizar a sua equipa. Portanto, é porque deve ter alguma estratégia já estabelecida que não passa pelos resultados do diálogo que disse que iria encetar e, pelo que sei, encetou mesmo. Parece-me, eu no seu lugar não faria certamente isso. Porque se eu quero ter diálogo com alguém, não vou começar a condicionar Mas do PSD alguém estaria disponível para ser vice-presidente do Carlos do Rinho? Isso tem que ser perguntado aos eleitos, aos vereadores do PSD. Estou a perguntar se tu imaginas esse cenário, não é? Não sou eu já vou responder. Eu percebo o que disseste, mas tinha de fazer a provocação naturalmente. Claro, imaginas um cenário desse. Eu já respondo aquilo que por eu outro poderia lado, a crítica fazer. à posição política, naturalmente. Eu já respondo aquilo que eu poderia fazer, não é? Portanto, não vou responder pelos vereadores do PSD, não estou mandatado para tal. Nem é esse o objetivo também deste espaço de debate. Aquilo que me parece é que, tendo em conta a realidade da Câmara Municipal de Évora, as dificuldades todas que a Câmara Municipal de Évora enfrenta, os projetos estruturantes que tem pela frente, eu não veria com maus olhos um acordo alargado entre os 2 partidos mais votados. E que isso faria com que todos, portanto, um acordo efetivo com um devido equilíbrio, tendo em conta aquilo que foi o resultado eleitoral, foi praticamente a mesma votação. Portanto, estamos a falar praticamente de uma votação de 50 para 50, não em termos percentuais, mas em termos de posicionamento de força, e aí veria com bons olhos uma divisão dessas. Para quê? Para que se pudesse construir um projeto sólido para o futuro de Évora, independentemente daquilo que acontece em 2029. Isto que referimos há pouco, por exemplo, em vendas novas, se olhar a 12 anos, é aquilo que tem que acontecer em Évora. Mas Évora vai ter outras condicionantes. Já aqui falei, portanto, o Presidente da Câmara de Évora objetivamente não será Presidente para 12 anos, quero eu acreditar, não tenho nada contra a pessoa, isto não é nunca uma crítica pessoal, simplesmente as coisas são o que são. E não será isso que está em mente. E faz sentido, olhando para isso, olhando para estes projetos estruturantes, olhando para o pós-Évora 27, olhando para o posicionamento estratégico que
Évora perdeu ao longo de tantas décadas. Não foi só nos 12 anos da gestão da CDU, foi desde o 25 de Abril, quando a CDU assumiu o poder e negou sempre até à última fundos europeus que eram estruturantes para Évora se poder posicionar. Évora está efetivamente atrasada, Évora não é uma líder de distrito. Isto para quem nos ouve não nota nada, quem nos vê, pronto, já sabe que a trovoada faz destas. Exatamente, eu acho que isto podem ser as forças de CDU, isto passando aqui a brincadeira. Mas, continuando, efetivamente Évora não está posicionada como uma líder do distrito e tem que se posicionar. Portanto, um culminar de forças com 5 eleitos com funções, com uma divisão entre presidência e vice-presidência, a olhar para aquilo que foram os resultados eleitorais, com pelouros justamente divididos, não veria problema nenhum que se conseguisse chegar a um consenso, sendo que isso depois também tem perigos, não é? A política nacional pode pesar em alguns momentos. Quando existem, nós sabemos que existirão eleições legislativas até 2029 e isso são sempre momentos tensos, mas por isso eu acho que tem aí a seriedade das pessoas. Agora, não me parece que seja sinceramente essa a postura do Partido Socialista. Sinceramente aquilo que acho é que este nunca será o resultado obtido, porque o Partido Socialista já enverdou precisamente por outro lado. Já fez uma escolha que foi precisamente dizer que isto nunca será uma possibilidade. O vice-presidente está escolhido, portanto a estratégia será certamente outra. Não, eu acho que ainda temos tempo para falar sobre este assunto, que é, eu percebo que o Francisco e todos os eleitos do PSD ainda estejam a recuperar. Isto é a minha posição. Eu compreendo, pronto, mas eu percebo que ainda estejam sensíveis face ao resultado, que não venceram as eleições, eu percebo isso e que seja ainda uma recuperação desse Estado. Acho que é mais difícil para o Partido Socialista. Não, eu percebo que ainda seja uma recuperação desse Estado. Agora, eu acho que nós não podemos extrapolar aqui, o Partido Socialista, o Carlos Jorrinho não encetou conversações e por isso não está disponível para o diálogo. Não, houve aqui uma posição de que vamos aguardar pela tomada de posse. Só depois da tomada de posse estou mandatado, ou neste caso estão mandatados o Presidente e os vereadores para iniciarem as conversações. Não houve aqui uma posição daquilo que percebi, nunca houve aqui uma intenção de provocar a oposição ou de minorar a oposição. Isso nunca teve em questão. Foi uma questão de método. Vamos aguardar pela tomada de posse e depois sim vamos iniciar. Aliás, o primeiro dia começou logo precisamente com essas conversações. E isso não significa que não estejam disponíveis para negociar. Depois, foi nomeado o vice-presidente da Câmara. Por favor, lá volta ao sensível, quer dizer. Então, mas alguém acredita que quando nós estamos a candidatar, temos uma equipa, houve um partido que elegeu 3 pessoas. Então, mas alguém acredita que não será esse o caminho para eleger um vice-presidente? Quer dizer, isso não tem nada a ver com minorar a oposição. Não tem nada a ver. Não foi essa a posição em 2021. Até porque mas é que os contextos... Atenção, nós que estamos na política, nós sabemos que os contextos mudam, que as nossas posições... Desculpem lá a expressão que vou dizer, só um burro é que não muda de opinião. É? Mantém-se ali naquilo. Nós temos o dever de, não é virar a casaca, isso é outra coisa, virar a casaca é outra coisa, mas nós temos o dever de, no exercício de funções políticas, de analisar os contextos específicos em que estamos e se tivermos que ajustar algumas opiniões, nós ajustamos. Isto não é virar a casaca, isto é maturidade política, que muitas vezes não acontece e vivemos em tempos que isso até pode ser mal interpretado e portanto não devemos desprender-nos daquilo que é a seriedade no exercício das funções políticas. E depois outro aspecto, o Carlos Jorrinho é uma pessoa que tem um histórico de vida e é um exemplo nesta perspectiva de que é uma pessoa que procura consensos, é uma pessoa que com facilidade entra em diálogo com os seus pares e, portanto, está uma expectativa muito diferente de há 4 anos atrás. Quer dizer, o Presidente Carlos Pinto de Sá era alguém que era muito difícil de chegar a um consenso com ele.
ou o Carlos Jorrinho não tem o mesmo perfil que na altura que o Presidente Carlos Pinto Sá tem. Portanto, são pessoas diferentes e acredito que é isso. Agora, já percebi da opinião do Francisco que és da opinião favorável de que um vereador do PSD assuma pelouros. Não percebi isso. Então percebi isso. E depois que há essa, digamos que essa estabilidade, não sei se seria por que tipo de acordo é que seria, não é? Mas eu acho que todos temos a capacidade de, passo a passo, definir prioridades, definir chavões para gerir a Câmara Municipal de Évora. Portanto, eu estou confiante nesta perspectiva. Por exemplo, o PSD também deu um sinal negativo na eleição da mesa para a Assembleia Municipal, não é? Em que foi apresentado o Presidente, não é? Neste caso que era do PS, o professor Jorge Araújo, para Presidente, depois o primeiro secretário, um membro do PSD e um segundo secretário da CDU, em que assim ficava um arco das três forças mais votadas refletida na mesa. Sem estabelecessem diálogo prévio com ninguém. Mas, portanto, isto foi a proposta, mas o PSD veio dizer o quê? Não houve diálogo prévio, nós não aceitamos. Não é pelo diálogo prévio ou não. Quer dizer, ou aceitamos ou não aceitamos. A realidade é esta. Então falam em diálogo. Então, mas o diálogo também é ali naquele momento em que, digamos, há essa manifestação de disponibilidades ou não. E seja verdade, é que a composição da mesa é algo que é muito mais pacífico e simples do que uma negociação com a Câmara Municipal. Mesmo para terminar, um exemplo de que é possível estas conversações, e foi dado um sinal positivo, e até estou a falar quase que em causa própria neste sentido, porque também estou envolvido, que é ao nível das freguesias urbanas. Acho que é um sinal positivo ter havido uma estabilidade nesta perspectiva. Duas encontro, freguesias urbanas, sim, era isso que eu ia dizer. Freguesias urbanas, houve também um caso ou outro, julgo que em Valverde isso também aconteceu, mas não tenho a certeza. Valverde fizeram com o CDU. Pronto, mas foi na freguesia Malagueira Horta das Figueiras e no Bacelo e Senhora da Saúde, digamos que houve uma aproximação, ou seja, o partido vencedor cedeu o lugar da presidência da Assembleia de Freguesia ao segundo classificado. Sim. E isso é um sinal positivo que o PS também deu, no sentido em que, bem, estamos aqui disponíveis, vamos avançar, vamos iniciar aqui um projeto de convergências. Bom, isso o Partido Socialista... Mas parece-te um bom passo esse exemplo conseguido nas freguesias, em que uma freguesia cuja junta é presidida, por exemplo, o PS tem como presidente da Assembleia de Freguesia um eleito do PSD e, noutro caso, que é o Bacelo, que é a Malagueira Horta das Figueiras, precisamente o contrário, a junta de freguesia ganha pelo PSD, tem uma Assembleia de Freguesia dirigida pelo segundo mais votado, que foi o PS. O exemplo das freguesias mostra bem como é que depois a postura do Partido Socialista na Assembleia Municipal foi totalmente diferente. Portanto, enquanto nas freguesias estabelece diálogo, portanto, consegue-se perceber qual é que poderá ser um caminho de futuro para que exista estabilidade nos órgãos executivos e deliberativos, o posicionamento depois na Assembleia Municipal é diferente. Não há diálogo para ninguém, nós chegamos aqui, apresentamos a nossa proposta e encostamos-nos às cordas. Isto foi o posicionamento do Partido Socialista, foi aquilo que o Partido Socialista levou a cabo. E isso não me parece correto. Portanto, se falamos de diálogo, falamos efetivamente de conversações, não tem mal nenhum fazer a proposta previamente, como também existe um modelo de diálogo que foi construído durante os últimos 4 anos. Havia uma conferência de líderes, como também acontece na Assembleia da República, e cada partido está representado com o seu líder, cada força política, e existe diálogo. Pode existir consenso ou não, mas existe diálogo. E a verdade é que se conseguiram muitos consensos e conseguiu-se muita tranquilidade e paz naquilo que foi o trabalho que se teve com base nesse diálogo. Não percebo porque é que a postura do Partido Socialista aqui mudou. Parece que, como assumiu a Câmara, de repente ganha uma soberba que não pode dialogar com ninguém. E aí aquilo que a AD disse e que a CDU também disse foi: esta proposta sem diálogo não faz sentido. A proposta para a mesa da Assembleia Municipal não faz sentido. Ficou assumida pelo Partido Socialista. Os 3 lugares. Portanto, o Partido Socialista... Os 3 lugares da mesa, não é? Exatamente. Sim, porque não houve o PS, a primeira proposta foi repartir pelas 3 forças mais votadas.
O que sinceramente, eu pessoalmente, e aqui volto a frisar que é a minha opinião pessoal, não vejo qual que é a grande vantagem de repartir na Assembleia Municipal a mesa, mas enfim. É simbólico. Sim, é simbólico, pode acontecer, não pode, sinceramente não acho que isso seja significativo para a ação política que isso aconteça. Até acho, sinceramente, por outros fatores, não vou aqui elencar, acho que faz sentido ter ficado como ficou, não havendo diálogo, acho que foi a resolução possível, não aconteceu aquilo que aconteceu em 2021, que se teve que parar a reunião, teve que fazer uma nova reunião, portanto acho que foi saudável, acho que sinceramente isto nem é motivo de grande discussão política, na minha opinião. Agora, em relação à Câmara, acho que a postura que o Partido Socialista está a mostrar é efetivamente incorreta, é de quem fala em diálogo, mas querem no fundo o diálogo que venha dizer aquilo que eles querem ouvir. E eu acho que isso não é efetivamente aquilo que se procura, como o Évora está. Aquilo que me parece, da minha opinião pessoal, é que a AD está preocupada com aquilo que é o futuro do Conselho. Uma grande parte da população validou o projeto da AD, com uma diferença destas, isto tanto podia efetivamente vencer o Partido Socialista ou vencer a AD, e eu acho que o Partido Socialista também deve ter a humildade para reconhecer isso, deve ter a humildade para perceber que na cidade só ganhou no Bacelo e Senhor da Saúde por uma diferença, já não me recordo bem, acho que foram 80 votos, a votação para a Câmara, ou 100 e poucos, foi uma votação muito curta. Na Malagueira e Horta das Figueiras a AD teve a dianteira de forma bastante distante do Partido Socialista, e no Centro Histórico também, e acho que o Partido Socialista deve ter essa humildade. Se fosse a AD no lugar do Partido Socialista, era isso que também tinha que acontecer. E dizer ainda que a posição do Partido Socialista em 2021, quando ficou em segundo lugar por 200 votos, portanto, sensivelmente o mesmo está a acontecer agora, foi que o Partido Socialista tinha que ter, por essa diferença de votos, tinha que ter a vice-presidência da Câmara, e que naturalmente todos os vereadores têm pelouros. Não percebo essa de uns vereadores terem pelouros e outros não, e de não se querer construir um grupo de trabalho mais alargado, ainda por cima com os problemas que Évora tem, depois de ter tido só 2 vereadores em funções, trouxe bastantes problemas internos. E por isso não percebo como é que o Partido Socialista muda, portanto, em casos muito equiparáveis, muda esse posicionamento. Mas era portanto, não parece, vão sempre dizer que é diferente, eu respeito, até porque houve 3 eleitos do PS neste mandato, muito bem, e no anterior mas a votação, mas o argumento não foi essa, o argumento foi a votação. Foi a diferença de votação, que é exatamente o mesmo que se verifica, e acho que o Partido Socialista deve refletir um bocadinho sobre isso, portanto, sobre estes fatores todos, e pensar se realmente tem a força para levar a dianteira da Câmara só com 3 vereadores com funções, num cenário sem a maioria, ainda que todas as forças políticas sejam responsáveis, mas no quadro de responsabilidade isso quer dizer existe consideras também. Que as outras forças políticas estão disponíveis para entrar para a variação? Eu não sei se as outras forças políticas estão disponíveis ou não. Eu sei o que é que me parece pessoalmente que poderia acontecer e que seria bom para a cidade. Eu não estou a dizer que seria bom para o PS, seria bom para a AD, provavelmente seria mau para os dois, do ponto de vista político. Aquilo que eu estou aqui a dizer é o que é que seria bom para a cidade e para os eburenses. E eu acho que os eburenses então, validam aquilo que estou a dizer, porque é isso que as pessoas sentem na rua. Foi isso que eu fui ouvindo também em campanha. Independente, porque as pessoas, muita gente percebeu que isto estaria pelo fio da navalha. Nunca aconteceu em Évora nunca aconteceu um executivo com, mas, por exemplo, com membros de outros. Mas, por exemplo, tem numa formação diferente. Teve apoio, não declarado, mas um pouco dissimulado. Isso aconteceu no passado, mas como, por exemplo, agora o exemplo de Montemor Novo, que tinha um vereador do PSD, o executivo do PS tinha um vereador do CDS, em Évora isso nunca aconteceu. Será que pode acontecer desta vez? Por exemplo, tem uma situação curiosa. O executivo do PS ter mais um vereador de uma das outras forças políticas, mas isso pode acontecer com o CDU ou com o Chega, ou do Chega? Pode acontecer com o CDU ou com o Chega. Eu acho que nós não sabemos... Então a AD não entraria nesse jogo? Se a CDU e o Chega entra, nem o Partido Socialista vai promover isso. Aliás, eu acho que há aqui uma questão, e também digo da mesma forma que eu mais teve a haver um acordo, só para concluir, também digo que não havendo essa capacidade de diálogo do Partido Socialista, não deve haver acordo e deve haver uma oposição centrada ainda assim no diálogo, mas deve haver uma oposição, não vejo. O que eu acho é que percebi aqui que o Francisco está um pouco 8 ou 80, que é, no fundo, que é não havendo, para já o diálogo não acontece só com um, portanto, não é só o PSD que quer dialogar e o PS não quer dialogar, ou querem dialogar os dois ou então ninguém dialoga. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, se
Se porventura, estamos aqui no campo da especulação, se porventura não houver uma distribuição de pelouros por vereadores do PSD ou de outra força, se isso não houver, não significa que não possa haver uma estabilidade na governação, não é? Até porque, quer dizer, nós percebemos, todos os sinais estão a ser dados, que o PSD quer muito ser a oposição para ser a alternativa daqui a 4 anos. Muito bem, mas isso é legítimo, atenção, Está tudo em aberto. Isso é legítimo. Agora, até lá há um caminho a fazer que pode ser um caminho de convergência e para isso não é preciso um acordo escrito, uma estátua feita na cidade, não é preciso isso acontecer, é preciso haver um diálogo, encontrar pontos de convergência e depois chegamos daqui a 4 anos, vamos a eleições outra vez e isto, não é? Pronto, isso pode acontecer. Agora, acho que não é preciso nem 8 nem 80, que é, se não há uma distribuição de pelouros, então o PSD vai ser oposição firme. Não vamos com alguma ponderação. Os indicadores não demonstram. Tu estás a ver isso, a oposição, como um sentido negativo, destrutivo. Não é isso, especular porque não sabemos o final das negociações. A especular cenários. Agora, parece-me que o que eu disse foi, o Partido Socialista nestas ações, no meu ver, demonstrou que não tem efetivamente esse interesse no diálogo. Temos muito para falar, certamente, ainda sobre Câmara Municipal de Évora, e não só, e de outras também, mas vamos para outro tema, o tema que nos traz o Luís Pardal, os problemas na saúde. Luís Pardal diz que a Ministra da Saúde não tem condições para continuar, mas irá manter-se no cargo? É a pergunta que fazes? Que resposta dás? Eu acredito que não se irá manter no cargo. Eu já não sei em que órgão de comunicação social é que vi ontem um título que até achei muito inspirador, que é, acho que era algo do género, a Ministra já deu o sinal de saída, só falta a alta do Luís Montenegro. Até achei piada a isto, porque de facto a senhora está internada e não sabe, e precisa mesmo de sair deste cenário terrífico em que ela própria se colocou. Nós sabemos que a saúde é uma pasta muito difícil, que não é apenas um assunto de discussão se há falta de médicos, se não há falta de médicos, se precisamos de mais enfermeiros, precisamos de mais técnicos de saúde, não é? Isso é tudo muito verdade, mas um dos principais problemas da saúde é a organização, não é? Portanto, esse é um grande desafio, e é preciso coragem. É preciso coragem porque repensar o Serviço Nacional de Saúde, mantê-lo como uma bandeira pública, que é preciso, não é? E que há sinais negativos da parte deste governo da AD de desinvestimento, por um lado. Por outro lado, não foi, quando a AD se candidatou, não foi absolutamente clara, não é? Nunca falou que iria sequer pensar em rever a Lei de Bases da Saúde, não é? E depois, entretanto, já depois das eleições, agora já fala sobre isso e já diz que até dezembro quer apresentar a revisão da Lei de Base da Saúde. Esta Ministra, na minha opinião, não tem condições para levar à frente a revisão da Lei de Bases da Saúde. E aguentar a Ministra até dezembro para apresentar esta revisão, para mim, é um erro. Não há condições, é preferível dizer assim, bem, nós não falámos a verdade, não fomos totalmente transparentes, portanto não dissemos que íamos rever a Lei de Bases da Saúde, mas tencionamos fazer, mas com esta Ministra não há condições, vamos adiar, não é em dezembro de 2025, será em julho de 2026, mas com uma nova Ministra. Talvez não com estas palavras tão abertas, mas acho que seria isto que deveria ser feito. Esta Ministra tem já um histórico muito grande, para além da postura que tem, que é pouco aberta ao esclarecimento, ao diálogo. Depois, quando esclarece errado. Este foi um caso, enfim, nós sabemos que nestas funções públicas, sobretudo a altos cargos, não é? Como ministerial, muitas vezes, no calor do momento, das situações que acontecem, não é? Estas pessoas são informadas por via dos assessores, são informados por via dos administradores hospitalares, diretamente, não é? E é preciso ter cuidado com as informações que se prestam. O problema dela não foi só esta informação,
foi todo o histórico que tem. As divergências com gestores hospitalares, do Amador a Sintra, do Garcia da Horta, que se incompatibilizaram, a carência dos médicos de família, portanto, que foi outra especificidade que esta ministra foi uma demandada com os médicos de família, o encerramento das urgências, bem nos lembramos que isto era um problema que ia ser resolvido, agora vamos ter um problema agravado, mas que a seguir já lá falo sobre ele, a nível das urgências, com os médicos tarefeiros, mas depois tivemos outras polémicas com os helicópteros inoperacionais, com esta gestão do INEM, com os problemas de atendimento das grávidas e recém-nascidos. Portanto, há aqui todo um manancial de confusão que esta ministra foi criando à volta dela, que de facto não foi semana após semana, e portanto eu acho que não há... e depois a ministra não me demito, quer dizer, a postura dela foi sempre não me demito. Ora, e nós vamos ter aí outra crise pela frente, que eu acho que esta ministra não tem capacidade para... É mais uma que não tem capacidade para continuar. Que está a ser dado um passo e um sinal, acho que é até positivo, que é mexer digamos, na regulamentação, na forma como o sistema está construído com os médicos tarefeiros. Acho que isso é um sinal positivo, porque eu não acho que seja bom, não é? Um médico se torna especialista, não é? Passado muito pouco tempo, está a sair do serviço onde estava alocado e a seguir vai dar consultas no mesmo hospital e no hospital vizinho como médico tarefeiro, a ganhar astronomicamente muito mais. O sistema assim não tem caminho, quer dizer, eu percebo que isto, as pessoas querem ganhar dinheiro, toda a gente legitimamente quer ganhar, que seja legitimamente, quer ganhar dinheiro. Agora, o problema é que nós temos o sistema está organizado de tal forma que imaginem que seria o mesmo com a polícia, não é? Quer dizer, o nosso país só pode ter estabilidade se tivermos um bom corpo de segurança, um bom corpo de profissionais na área da saúde, um bom corpo militar, um bom corpo professor. Agora imaginem o que era nós alargarmos a lógica de médicos tarefeiros aos polícias. Façam esse exercício. Vamos aqui com seguranças privadas. Francisco, a Ministra da Saúde pode manter-se no cargo ou não? Parece-me que na intervenção que o Luís Pardal teve agora, esqueceu-se de referir o que poderia efetivamente servir de uma comparação mais direta, foi, por exemplo, o desempenho de funções da Ministra Marta Temido, enquanto Ministra da Saúde, o porquê da sua demissão, portanto, todas as crises enfrentadas, todos os problemas, e depois o seu sucessor, Manel Pizarro. Não é? Durou muito mais anos do que esta que podemos está cá falar mesmo, sobre isso, não é? Podemos falar sobre todos os problemas, podemos falar sobre o desinvestimento que a saúde teve e que é factual, nós temos-lo debatido aqui neste programa, já vem desde essa altura, portanto nós fomos, em dinheiro real sim, mas também há cada vez mais utentes, portanto só em 18 meses tivemos mais meio milhão de utentes no Serviço Nacional de Saúde. É assim, com o Serviço Nacional de Saúde que já estava em carência, precisa de ser reforçado e de repente leva com mais meio milhão de utentes, quer dizer, isto é impossível de gerir, não é? Não se consegue, portanto as instituições, neste caso públicas, do Serviço Nacional de Saúde, desde o Ministério às entidades gestoras, às ARS que foram extintas e que foram transformadas em ULS que ainda estão em formação. Tudo isso não tem capacidade de resposta tão rapidamente. E nós conseguimos, ainda assim, comparar todas aquelas que foram as crises enfrentadas pelo Partido Socialista quando estava no governo e tudo aquilo que acontece agora, em que nós agora temos a infelicidade de haver uma ou outro caso que são de lamentar, naturalmente, e não retiro nada a isso, mas que são casos isolados de situações críticas, comparativamente com aquilo que aconteceu com o Partido Socialista, que eram situações crónicas, não é? De muitos casos reportados exatamente em situações muito graves. E importa referir isso, por isso esta ministra, ainda que não seja propriamente, se calhar, a ministra mais simpática do mundo, não transmita um carisma espetacular e daí possa fazer com que as pessoas tenham uma opinião negativa dela, e sabemos que a política é assim, portanto sabemos que as pessoas gostam de políticos simpáticos, carismáticos, e que todos aqueles que não o são
tem uma vida mais complicada naquilo que é o domínio da opinião pública, mas a verdade é que interessa-me, como cidadão, que a Ministra da Saúde seja competente e que faça o trabalho interno. E eu sei perfeitamente, e o Luís Pardal pode não o dizer aqui, mas também sabe que na gestão do setor público, sempre que nós queremos fazer algum tipo de reforma, levanta-se um conjunto, um rol de problemas e de forças até de bloqueio. Sabemos disso. O sistema é muito grande, envolve muita gente, envolve muitas vontades próprias, pessoais, profissionais, e sabemos que há muita gente que está interessada em manter tudo como está. E sabemos que levar a cabo uma reforma é um processo muito duro. E daí eu percebo o Sr. Primeiro-Ministro em querer manter esta Ministra no cargo. Até porque nós não podemos transformar os ministérios e o lugar de Ministro em lugares para queimar. Portanto, são, no fundo, cargos para queimar. Vêm, em vez de durarem 4 anos, duram 1 ano. E de 1 ano a coisa vai mudando. Portanto, 1 ano, este está queimado, vem o próximo. Portanto, numa lógica descartável. Agora, a questão é se acontecer efetivamente alguma coisa que está no domínio da Ministra direto e que é um erro grave e um erro da Ministra. Aí eu acho que o cenário é totalmente diferente. Agora, nós temos debatido situações que efetivamente não são culpa da Ministra, quer dizer, não são situações que tenham dependido da decisão da Ministra. Nós temos de dizer, mas queríamos a resolução de tudo isto de forma mais rápida. Pois, todos queremos e o Governo também quer. Por isso, meteu logo mais 1000 e tal médicos no Serviço Nacional de Saúde, tem neste momento concurso a decorrer e espera conseguir colocar mais 1500, conseguiu debelar a grande lista de espera dos casos graves oncológicos que precisavam de ser operados, portanto, conseguiu debelar essa lista de espera que estava em mais de 200 dias, se não estou em erro. Portanto, isso são situações que prometeu e conseguiu cumprir. Tem uma situação grave, tem a ver com o INEM e com o próprio desenho interno do INEM, que precisa de ser resolvido. É um instituto e que não está, portanto, está na dependência do Ministério. Eu confesso, neste momento, não sei se está na Secretaria de Estado da Saúde ou no Ministério concretamente, mas pronto, enfim, é a cúpula do Governo, mas que tem uma dinâmica própria interna, por isso, no fundo, o Ministério mexe com a presidência do Conselho de Administração e a partir daí espera que o resto do trabalho se consiga fazer e por isso eu acho que é preciso também ter aqui muita seriedade no avaliar todas estas matérias. Porque a situação, enfim, tem questões críticas, mas não temos os casos que tínhamos quando tínhamos o Partido Socialista de esperas na urgência de quase 24 horas, de urgências fechadas a toda a hora. Portanto, neste momento, o que acontecia na comunicação dos hospitais era, no fundo, a todas as semanas mostrar qual é que era a tabela de encerramentos. Isso não é, neste momento, aquilo que se verifica no Serviço Nacional de Saúde. Era aquilo que acontecia com o Partido Socialista. Eu acho que é preciso avaliarmos isto. Por mais que existam agora 2 ou 3 casos muito graves, que são de lamentar, volto a frisar, mas que não me parece seja por isso que a Ministra da Saúde deve interromper o trabalho sério que tem levado a cabo, que não é popular, não é. A opinião pública não está com ela, não está, mas que o trabalho tem que ser feito. São forças de bloqueio que se levantam a esta Ministra perante alguns dos anúncios que fez, por exemplo, o exemplo dos tarefeiros, mudança nas tabelas a pagar aos tarefeiros, que é algo que foi também uma decisão do Estado no passado. O Governo e o Estado é que decidiu ter esse tipo de relação contratual com outros profissionais na área da saúde e aos preços que existem. Por outro lado, será que mexer na organização das urgências da Margem Sul, em que os médicos passam a ter de se movimentar entre hospitais para garantir o serviço de urgência, será que não podem, a partir dessas decisões, também levantar os tais bloqueios que o Francisco diz ou não? Nada disso é pacífico. Quer a redução da remuneratória, quer colocar, salvo erro, são 3 anos de obrigatoriedade dos médicos para se manterem no Serviço Nacional de Saúde. Tudo isso mexe com uma dinâmica que está instalada, que não é benéfica para o Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque lá está, por um lado, as pessoas querem ganhar dinheiro, legitimamente, compreendo isso, mas esse sistema que foi feito há muitos anos para combater a falta, não é, de resposta, às tantas foi a pior emenda do que o soneto. Agora, hoje em dia,
há um hábito instalado e que mexer com ele vai ser muito, muito, muito duro. E não será fácil para qualquer ministro que esteja lá. Agora, esta ministra e este governo estão a dar sinais, quer dizer, é preciso investir, não é? O Francisco diz, é preciso investir, mas depois vão cortar 208 milhões, não é? Portanto, não correspondem. Francisco diz que não há notícias da coisa, basta só metermos urgências fechadas, não é? Notícias no Google, nem é difícil fazer isto. Há 3 dias, não é? Há 3 dias, urgências fechadas fim de semana, encerrados 5 urgências hospitalares durante o fim de semana. Deixa lá ver aqui, mais um bocadinho, outra vez, urgências fechadas. Pá, quer dizer, Francisco, desculpa lá, não. Não tem nada a ver, compara lá, mete lá isso, mete lá o filtro. Não, sabes o que é que foi a diferença? É que na altura, eu vou-te explicar, é que de antes foi feito, portanto, havia uma diretiva em que todos os UAS tinham que comunicar quando tinham as urgências e as obstetrícias fechadas, não é? Portanto, isso era tudo comunicado. Vê este governo, o que é que fez? Vamos acabar com isto da obrigatoriedade de comunicar. Deixaram de comunicar. Há muito agora que passa pelos pingos da chuva e agora que está a chover muito. Portanto, isto é o que temos. Eu acho que, de facto, pode haver aqui uma estratégia de Luís Montenegro, que é aguentar esta ministra, levá-la ao extremo para, de facto, fazer como há pouco que eu estava a dizer, fazer o contrário, não é? Que é o quê? A estratégia política. Que é o quê? Vamos aguentá-la, ela sim vai apresentar a lei de bases, isto vai à discussão, é queimá-la ao máximo e depois de ter passado o calvário vem outro ministro, assim ao menos não está a queimar 2. E Francisco, com a lei de bases aprovada ou sem lei de bases aprovada, que isso possa acontecer? Bem, a lei de bases é fundamental, aliás, as leis de bases são fundamentais, as que não existem ainda vão ter que ser feitas e há um conjunto delas que têm que ser revistas. Eu acho que é meritório que esta ministra continue o trabalho e que possa apresentar a lei de bases, possa vê-la implementada e possa chegar ao fim da legislatura, porque há este trabalho, que é um trabalho silencioso, que é um trabalho que muitas vezes não pode ou não deve ser trazido para a comunicação social, porque precisa de ser negociado e apresentado internamente, é esse o caminho normal, mas a pressão do Serviço Nacional de Saúde é mesmo muito grande. Aquilo que tem que ser feito é que tem que ser robustecido todo o serviço, portanto toda a estrutura, e que me parece que é absolutamente inaceitável é que nós hoje tínhamos muitos portugueses, cada vez mais, a terem que contribuir para o SNS e terem que, paralelamente, investir em seguros de saúde extremamente caros. E isso não me parece aceitável. Portanto, eu pago impostos, eu quero pagar menos impostos porque entendo que o dinheiro deve estar do meu lado e a escolha deve ser minha, mas ainda assim defendo que deve haver aqui um equilíbrio, portanto, deve haver Serviço Nacional de Saúde, escola pública, por aí fora, portanto, tem que haver contribuições e tem que haver impostos ainda assim. E não me importa pagar impostos para o SNS, para ter um SNS forte e a trabalhar bem. Não me parece aceitável que, paralelamente a isto, ainda tenha que gastar uma batelada de dinheiro no seguro de saúde, não é? E então, por isso, acho que o trabalho tem que ser feito, a lei de bases tem que ser votada e espero que o Partido Socialista também tenha a responsabilidade de, portanto, acompanhar este trabalho que está a ser feito. Mas o Partido Socialista, o Luís Pardal aqui tem a sua posição, naturalmente, não sei que informações depois é que poderá ter sobre estas matérias ou não, mas o Partido Socialista sabe disto tudo. O Partido Socialista não pode vir dizer que em campanha isto não foi falado, porque, enfim, não se sabia, isto apareceu agora. O Partido Socialista sabe porque é que levou o país para eleições. E não foi só por causa desta lei de bases, foi por um conjunto de reformas na administração pública que estavam prontas a ser implementadas e que o Partido Socialista não quis que elas fossem implementadas. Foi para eleições achando que iria ganhar e iria estancar esse processo. Pelo contrário, pronto, a coisa saiu furada, como todos vimos. E esta reforma vai seguir em frente. Começou com a FCT, com a extinção da FCT, e continuará com muitas outras questões, e que eu acho que nós devemos debater aqui, e é interessante também para os nossos ouvintes, às vezes, até por exemplo a FCT foi pouco falada, e importa também, até no meio de comunicação social local, se falar disto. Temos aqui uma universidade e temos muitos centros de investigação e eu acho que até ambos temos algum conhecimento de causa para poder falar sobre o assunto, e importa efetivamente debater isto, porque esta reforma é fundamental, e aí eu acho que também o Partido Socialista deve ter
aqui uma posição responsável de acompanhamento, de debate, naturalmente, mas de acompanhamento destas matérias. Chegamos à altura do sim ou talvez para concluirmos o programa desta semana e começo com o Luís Pardal. Traz um sim, um não ou talvez para concluir o programa de hoje? Sim, eu trago um sim, acho que é simbólico. Estamos a ter este programa hoje, no dia que é a primeira reunião de Câmara deste novo Executivo. Claro que ainda está em diálogo e como disse há pouco, não fala um sozinho, não é? Tem que falar os dois. Acho que é importante haver essa estabilidade para os próximos 4 anos, desejar a sorte dá trabalho e, portanto, a Câmara Municipal e o Conselho vão com certeza dar muito trabalho e que é preciso um virar de página. Não começa logo bem porque hoje está a chover a potes e a obra, é verdade, literalmente está a chover dentro da Câmara Municipal neste momento, portanto foi feita a obra, não é, da reconversão do telhado e tudo mais, chove, há baldes de água dentro da Câmara Municipal e, portanto, esperemos que isto não seja um sinal negativo do passado, mas sim um sinal para mudar. O Francisco tira umas palavras a quem fala em coisas abençoadas. Francisco, um sim ou talvez? Eu trago um sim ao reforço de mais 1,5 milhões de euros para a programação de Évora 27. É importante aqui destacar que foi muita coisa prevista em Bidbook, portanto o documento instrutório da Capital Europeia da Cultura, mas nada disto estava garantido até a entrada em funções e aos trabalhos da Associação Évora 27 e neste momento já conseguiram mais 1,5 milhões que se junta a todo aquilo que já foi garantido para a programação e aquilo que foi também já garantido para infraestruturas que a Câmara Municipal terá de executar. E assim chegamos ao final deste Sim ou Talvez. Para a semana cá estaremos de novo. O programa está disponível em dianafm.com, também no site, também no canal do YouTube da Diana, para ouvir e ver sempre que quiser. Boa tarde e até de hoje 8 dias.